Fala pessoal, bom com vocês? Nós viemos aqui hoje conhecer como que é feito para descobrir quanto de água que cabe no solo. E aí, vocês têm ideia quanto de água que cabe no solo de vocês? Existe um teste e nós viemos aqui na Universidade Federal de Viçosa, no departamento de hidráulica, para descobrir como que esse teste é feito e quais os resultados que ele pode trazer. E isso tem impacto direto na sua irrigação. Vem comigo que eu vou mostrar. Fala, Policarpo, tudo bem? Beleza. Como é que tá as coisas? Joia. Bom demais, né? Policarpo, eu vim aqui hoje que eu quero descobrir como que é feito o teste para saber quanto de água que cabe no solo. Olha, eu tô vendo aqui, né? Tá cheio de solo. Que solo que é esse aqui, Policarpo? Veio de qual região? Esse solo veio de Goiás. De Goiás. Olha que variedade, gente, ó. Solo rosa, né, mais claro, mais escuro. E por que ele está assim nessa quantidade? Quais os testes que você vai fazer nesse tipo de solo aqui específico? Isso aí já foi separado para fazer a análise de teste de Richter, né? Capacidade de campo, ponto de Mohs. Foi feito a análise de densidade, aparente, densidade de partículas e textura. Ah, sim. Agora, para esse solo aqui, como que eu sei a quantidade de água que ele tem? Ou seja, o teste de capacidade de campo. Mostra pra gente como que é feito em laboratório? Então, o primeiro passo, você pega a amostra do solo. Ele vai chegar, mais ou menos, a maioria das vezes vai chegar nessa condição. Ok, cheio de torrões. A gente Tá? vai triturar ele. Tritura. Vai moer, passar por uma peneira de 2 milímetros. E ele vai ficar nesse formato E aqui. ele vai ficar Nesse formato aqui. Isso. Aí, por exemplo, para fazer o teste, eu preciso de que quantidade? É variável, não tem uma quantidade Uma quantidade certa não, né? Aí você vai colocar, vai trazer ele, vai colocar em placas de porcelana, Certo. né? O ponto de 1 atm, que é o ponto que a gente usa uma placa de 1 atm, né? É 1 bar, na verdade, mas é 1 atm, 1 bar é praticamente a mesma coisa. Então, a gente usa uma placa de 1 bar. Para 0,1 e 0,3 bar de pressão que a gente vai colocar ali, né? E uma placa para 15, já vai ter uma placa também para 15 bar. A diferença entre uma placa e outra é a classe de resistência dela. Porosidade. Ah, porosidade, ok. Porosidade da placa que vai dar ela a resistência à passagem de água. Beleza. Então, quanto maior a tensão que a placa resiste, menor a porosidade da placa. Certo? Então, você tem que selecionar essa placa. Selecionar a placa, você vai colocar nela os anéis. Né? É onde a gente vai colocar o solo. Uma para 1 e uma de 15 aqui, que a gente vai analisar, colocar só esses dois pontos. Aí você coloca uma porção ali dentro. Claro. Essa porção não precisa ser exata, né? Exato. Após você colocar a porção, você vai ter Com água? de água. Ah, sim. Então, a função da água agora é fazer com que a minha amostra receba o máximo de água possível. Ela vai saturar a amostra, né? Então, eu vou saturar essa amostra aqui. Então, as duas eu vou fazer da mesma forma, né? Você vai fazer em uma aí para demonstrar pra gente. Aqui. Ok. Coloco o dedo, eu vou colocar água de baixo para cima. Qual o objetivo dela ir de baixo para cima? Para ela expulsar o ar que fica dentro dos poros. Ah, ok. A água vai ser colocada aqui uns 2/3 do anel. E ela vai subir por capilaridade. Ok. No subir, ela está expulsando aqui o ar. O solo, ele satura rápido, é mais rápido. A placa em si, né, a placa vai demorar um pouco mais para saturar, ela também tem que saturar. Então a gente deixa de um dia para o outro.
Tá. Saturado. Para poder fazer essa doação, né? Passado aqui um dia, a gente vem aqui, escorre o excesso. Né? Ok. Não saturou totalmente, porque a gente está só mostrando. Ok. A gente escorre o excesso e traz a placa para o extrator de rixa. Ah, certo. No caso, esse aqui a gente usa para 01. Certo. Bom, esse tubinho daqui, ligado na placa, ele conecta aqui, ele está ligado aqui e ele passa através da placa para a parte de baixo, mas não atravessa aqui a borracha vai reter coisa aqui. E esse tubo vai ser conectado com esse tubo aqui, através aqui por dentro, que vai jogar o excesso da água para fora. Faz essa conexão aqui. Ok. Então todo excesso de água vai ser drenado, vai passar por esse tubo e vai cair para fora. Isso, e vai ser forçado a passar através da placa. Na placa, como tem a borracha, ela não passa pela borracha, aí ele sobe pelo tubinho e vai ficar gotejando aqui. Isso. Fora. Então, gente, ele vai mostrar aqui como é que tampa. Após colocar, é só tampar. A função do extrator de Richard é o seguinte: é simular o que a pressão normal da água, a pressão exerceria, tá, em uma condição normal no campo. Então, aqui no laboratório é feita uma simulação do quanto que teria essa retirada dessa água. Lembrando, quando eu tenho um solo argiloso, ele consegue reter mais água do que um solo arenoso. E esse teste aqui vai me dizer, por exemplo, um solo bem argiloso aqui, Policarpo, você já encontrou valores de quanto na capacidade de campo aqui? Até quase 50%. Quase 50%. Sabe aquele solo bem argila que você pisa, fica grudando no pé? Quase 50%. Enquanto que solos arenosos, lá da Bahia, do norte de Minas, você já encontrou valores de quanto aqui? Capacidade de campo de 9%. E capacidade de campo de 9%. Ou seja, um solo argiloso, nós estamos falando, gente, de 5 vezes a menos de água que ele consegue reter. Então, por isso que isso interfere muito no projeto de irrigação e é muito importante saber qual tipo de solo que você tem para dimensionar corretamente o seu projeto de irrigação. Lembrando, se inscreva aqui no canal, me segue lá no Instagram, tem muito mais conteúdo para acontecer para vocês. Aí, Policarpo, depois de fechar, como é que você procede? Depois que fechou aqui, você garantiu que está bem fechadinho, aí a gente vai dar a pressão, a pressão desejada, e esperar ele executar. Isso. Fica aqui por quantos dias? Aí ele vai ficar até parar de gotejar. Parou de gotejar, eu sei que acabou a água e está no ponto adequado. Aí parou de gotejar, a gente sabe que na pressão que está sendo exercida aqui, aquele solo é capaz de reter a água nos poros do solo. Tá, então aqui, o solo está lá dentro, está molhado. Isso, não retira mais. Aí acabou, parou, aí a gente retira aqui, pesa, coloca na estufa e obtém de novo a umidade do solo naquele ponto. Deixa 48 horas na estufa, após 48 horas a gente pesa novamente e vê a diferença do solo úmido e o solo seco, faz a relação, a porcentagem de água que tinha naquela massa de solo. Policarpo, muito obrigado pelo conteúdo. Pessoal, gostou desse conteúdo? Quem ficou com dúvidas, escreva aqui no comentário quais as dúvidas. Olha, hoje nós mostramos essa máquina aqui, que é o extrator de Richter, né? Aqui nós temos 3 conjuntos, que é feito para determinar qual a quantidade máxima de água que o seu solo suporta. Uma importante determinação que você precisa ter antes da implementação do seu projeto de irrigação. Um forte abraço!